Oh yeah. Voluntários do Sertão. Olá, gente, seja muito bem-vindo ao podcast do Voluntários do Sertão. Hoje estou com bastante gente aqui. O assunto também é intrigante e desafiador e nós vamos mostrar para vocês como funciona a educação de pessoas a partir dos 12 anos relacionado à questão de HIV, AIDS, gravidez precoce, o uso de drogas na adolescência. Então, gente, este é um espaço onde a paixão pelas pessoas e a missão de promover a saúde se encontram para criar um impacto positivo em nossa sociedade. Hoje, eu, a Fernanda e o Borba vamos conversar aqui com o pessoal do Conecta Saúde, né? Um projeto que visa disseminar os conhecimentos vitais sobre esses conteúdos que nós falamos. No coração dessa missão está os voluntários do Grupo Fleury, um programa de voluntariado que acredita na transformação social. E os nossos convidados aqui são a Miriam Marcílio, que vai conversar com a gente sobre isso, e o Igor Hoffman, que são voluntários do Conecta do Grupo Fleury. Bom, gente, eu quero começar aqui já perguntando para vocês o que é esse tapete maravilhoso aqui e para que ele serve, né? E vocês se apresentarem também aqui para que a gente possa fazer esses quadrões de perguntas que a gente está curioso, não tá? Nossa, eu tenho um monte de coisa para falar. Meu Deus. Que legal. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e no Voluntários do Sertão, né? E aqui é um acampamento, né? A gente trouxe aqui o acampamento que a gente trabalha com jovens nas escolas e eles embarcam aqui numa viagem, né? Numa viagem que eles vão refletir bastante sobre esses temas. Esse acampamento aqui, ele é dividido em 10 fases, né? A gente vai passando por cada uma delas e os jovens, eles viram personagens, até para conseguir discutir esse tema com a gente, né? Então, o Igor acho que pode trazer mais um pouquinho aí da nossa aventura. É importante trazer, assim, primeiro agradecer também o convite, é muito importante para a gente poder divulgar o nosso trabalho com esses jovens, faz uma diferença enorme na vida deles, né? A gente acabou de vir agora de uma das turmas e nós tínhamos 40 alunos dentro de sala de aula e eles muito curiosos e perguntas simples que a gente às vezes entende que eles já saibam do determinado assunto e a gente pergunta, vocês sabem o que é HIV? Vocês sabem o que é AIDS? Aí a gente vê a carinha de assustado, eles não sabem. E aí a gente contextualiza de forma lúdica através do jogo e eles saem com um conhecimento muito maior do que quando chegaram conosco, né? A gente percebe, eu havia discutido isso com a Fernanda, enquanto caminhávamos para cá, que as pessoas, e principalmente os jovens, não querem mais hoje, Bock, aquela coisa impositiva. E talvez isso seja até a própria concorrência com a sala de aula, porque o modelo de ensino que a gente tem hoje, ele é impositivo, ele é só em uma mão. E a criançada quer essa circulação de informações, até porque eles têm muita informação. Então eu acho esse projeto muito interessante. Eu queria abrir já de cara com uma questão que me parece factual. O Brasil é o segundo país no mundo com jovens neném. Jovens neném são os que não trabalham e não estudam. Nem trabalham e nem estudam. A gente só pede para a África do Sul. Então é muito complicado isso quando você olha para o futuro. É como formar essa juventude. E o que eu acho que falta é informação. Eu acho que falta esse desafio, não é? Olha, deixa eu falar. Eu tava louca para falar. A gente vê o microfone, né, Borda? A gente fica louco para falar. Mas, porque isso faz tanto parte da minha vida, a minha mãe é professora de ciências aposentada, ciências, que ela dava aula para a 5ª ou 8ª, que hoje equivale ao 6º ou 9º ano. E há 20 anos atrás, eu estou divulgando a minha idade, mas eu tinha 14 anos na época, há 20 anos atrás, o governo... O quê? É, mais ou menos, por aí. Enfim, mas a matemática não foi aí, mas tudo bem. Gente, a minha mãe, nessa época, há muitos anos atrás, o governo, a minha mãe é professora do Estado, concursada do Estado. O governo levou a minha mãe e outros professores para dar um curso de afetivo sexual, que a minha mãe tinha que chegar na escola e dar esse curso. E esse curso era exatamente referente a esses temas. Sexo, sexualidade, prevenção, né, DST, gravidez na adolescência, etc. E eles saíam de lá com um material, e eu estava com 14 anos de idade, para quem que foi a primeira aluna, né,
do curso de afetivo sexual da minha mãe? Fui eu. Aí tinha os vídeos, videocassete, borda, com o filme da Tininha, que a Tininha engravidou do namorado e o namorado não quis saber da Tininha, aquela história toda e tal. E a minha mãe contava o seguinte, que minha mãe, que dava aula, né, de biologia, né, quando ela falava sobre sexo, ela falava assim, Fernanda, eu tô adorando esse curso, porque eu não escuto um pio na sala. É só falar de sexo que o povo presta atenção, que é uma beleza. E aí eu lembro da minha mãe, assim, da gente almoçando, a minha mãe, nossa, hoje eu tenho que correr, porque o povo do laboratório vai estar lá na escola. Que eram exatamente os dois, os meninos do laboratório, que levavam, né, esses jogos, essa interatividade e tal. E a minha mãe se aposentou, e outro dia a gente estava conversando sobre, assim, se naquela época, que tem tantas questões que há 20 anos não eram discutidas, que hoje são discutidas, né, a própria questão do gênero, né, a própria questão da orientação sexual mesmo, né, dessa aceitação, essa questão do preconceito, porque várias coisas hoje, por exemplo, que vocês falaram aqui, no curso da minha mãe não tinha. Era mais uma coisa assim, bem para casa mesmo, de doença sexualmente transmissível, gravidez na adolescência, métodos contraceptivos, de tomar pílula, etc. Olha como que as preocupações mudam de acordo com o que a sociedade também exige, né? Então, assim, a minha mãe, na época, ela já falava sobre essa questão de gênero, dos alunos que tinham dificuldade, né, de falar sobre a orientação sexual com os pais, e o tanto que era um diferencial. A minha mãe, ela falou assim, que depois desse curso, o tanto que ela passou a ser respeitada, porque os alunos procuram. Então, é um trabalho maravilhoso, e eu queria que vocês comentassem, assim, como que é essa questão na escola, assim, desse corpo a corpo. E como é que começa esse jogo? A gente está curioso para saber como é que começa esse jogo. Muito bom. Assim, vou começar então com a sua, né? O jogo começa em uma viagem para um acampamento, né? E a gente vai contando para eles uma história de que eles estão saindo das casas deles, que vão para um outro local, e nesse local eles vão conhecer outros jovens ali da mesma idade, né? Quais as expectativas deles, né? Quando eles chegarem nesse local. E aí eles chegam nessa viagem e viram os personagens, porque muito disso que a Fernanda está trazendo, né? Se eu colocar lá a pessoa e pedir para ela se comunicar com a gente como se fosse, sei lá, a Fernanda, ela vai ficar travada. Mas se ela virar a Paty, ela já vai encarar de outra forma. Ah, a Paty tem animais de estimação, mora com os pais, tem vários colegas, tal. E ela já entra. Pergunta da sexóloga do Altas Horas, vocês lembram? Foi. Olha, um amigo meu, ele foi assim numa boate, conheceu um cara, a da Laura, é maravilhoso. Ela se personifica, mas não é mais ela, mas Não o é que mais ela ela. quer transmitir, ela transmite. Ela vira o personagem. Né? Ontem teve até uma jovem que falou, olha, eu queria fazer uma pergunta, se o que vocês estão trazendo aqui, quando forem duas meninas, se também acontece isso. E a gente, sim, acontece, mas ela veio perguntar pra gente depois que terminou o jogo. Tem alguns deles que perguntam durante o jogo, né? Ela veio depois e a gente até correlacionou com isso, né? Nossa, a gente estava se achando no Altas Horas, né? Que, a amiga da minha amiga perguntou se, né? Então, funciona muito dessa forma. Então, como eles viram esses personagens, eles quebram um pouco desses tabus, né? E aí, a primeira fase do jogo é um beijo na boca. Porque, assim, eles chegam também e ficam meio assim, não querem sentar, não querem conversar, não querem interagir, ficam com vergonha. Aí a gente coloca todo mundo lá e começa com um beijo na boca. Eles, e a gente fala, gente, beijo na boca é o mais tranquilo que vai acontecer aqui hoje, hein? Vamos lá, vamos quebrar isso daí. E aí eles vêm e vão entrando nas histórias, porque são histórias. O beijo na boca aconteceu na primeira fase, na segunda é uma outra coisa, então a gente já começa a quebrar isso. E tem algumas fases que tem os meninos com meninos com meninas, e a gente também vai trazendo essas questões, porque tem muito tabu por conta, né, de toda essa parte. Então, eles vão, né, Igor, interagindo aí. É interessante trazer também a questão que como a gente também é surpreendido durante a aplicação do jogo, porque eles escolhem com quem eles vão jogar. A gente só direciona naquela fase em que tem uma relação sexual heterossexual. Quando as outras relações podem acontecer tanto homoafetivas ou heterossexual, eles escolhem com quem eles vão jogar, só que eles não sabem o que vai acontecer. Então eles acabam, eu sou o Igor, eu vou chamar o Júnior para jogar comigo. Chega lá, é uma relação de sexo oral. E aí gera um ânimo, assim, um fervor na turma, que eles começam a rir, a brincar, mas eles levam isso com naturalidade, sabe? É muito legal. Olha que
interessante só completar o quanto é importante esse tipo de trabalho. Em Capivari, no interior de São Paulo, só foi descoberto um caso de pedofilia depois que foi discutida a questão de orientação sexual na sala de aula. E aí uma menina de 8, 9 anos falou que o padrasto dela fazia aquilo com ela. E o sujeito acabou preso. A gente está percebendo que as coisas vão esquentando ao longo do jogo. Aí eu estou percebendo que tem a trilha, tem a escalada, tem o alojamento, o bosque. Mas o que acontece naquela fogueira? Na fogueira, na verdade, é a primeira, né? É o beijo na boca. Mas, assim, vão acontecendo várias coisas, né? Por exemplo, eles vão pra piscina e aí a gente questiona, por exemplo, se entrar 2 pessoas na piscina e uma delas tiver o vírus do HIV, pega, né? E aí é legal que a gente quebra o tabu também de achar que se uma pessoa tem a doença, se ela tem a AIDS, eu também não posso chegar perto dela. Não, não pega. As 2 pessoas estão lá, elas estão nadando, né? O compartilhamento Não de acontece objetos, nada. de toalhas, de garrafa de água, a gente também aborda durante a aplicação do jogo. Outro ponto importante, a gente faz uma correlação, então, de ações que transmitem o vírus do HIV e ações que não transmitem o vírus do HIV. Como, por exemplo, na trilha, eles são picados por mosquitos e o mesmo mosquito pica ambos. E eles acham que a relação do mosquito sugar o sangue de dentro da pessoa e ir picar a outra pessoa pode haver a contaminação pelo HIV. Aí a gente explica que não, porque o vírus não vive fora do organismo, dentro do mosquito, dentro do inseto, mas que o mosquito é transmissor de outras doenças. E aí existem outras vacinas. E eu quero dar parabéns para vocês pelo projeto e falar o tanto que é incrível ter vocês aqui no Voluntários do Sertão, porque ontem, eu vou contar de uma experiência, eu estava lá no atendimento ginecológico, aí a gente estava conhecendo todos os atendimentos, aí a gente entra, vai tirando foto e tal, né? Aí uma menina, ela só foi fazendo assim, ó. Eu passando, o povo tirando foto, ela só foi fazendo assim, ó. Aí no final ela estava assim, ó. Por quê? Vou te dizer. Às vezes, eu particularmente, eu acho que isso é uma coisa muito comum na vida da gente. É muito sem graça você tratar de determinados assuntos com a sua família ou com um professor que você vê todo dia, né? Então, assim, quando você, igual ela chegou para te perguntar no privado ali, né, a moça, sobre a relação homossexual, mas de uma pessoa que ela vai ter essa informação correta, mas que ela não tem que ter pudor, né? Você vai viver sua vida, ela não vai precisar te encontrar novamente, tá tudo certo. Então, eu acho que o Voluntários do Sertão, ontem as ginecologistas, elas também estavam falando isso. E como eu sou de cidade pequena, eu também era assim. Eu tinha medo, Borda, de ir no médico ginecologista na minha cidade e a minha mãe ficar sabendo. O que eu estou fazendo lá? Eu estou tendo relação? Eu estou querendo usar pílula? Que é isso? Então, assim, eu não tinha essa conversa com a minha mãe, né? Me conta uma coisa. A gente sabe que o Fleury é conhecido pela excelência, pela qualidade, e é evidente isso, porque todo mundo sabe da situação. Você estava dizendo que esse jogo, essa questão lúdica foi criada pelo Fleury e também pela Philips. Há quanto tempo existe esse projeto do Conecta Saúde? O projeto deve existir há uns 8 anos, né? Nós estamos no Voluntários desde 2015, né? Em parceria e fazendo outras atividades também. E aí percebeu-se que faria total sentido trazer o jogo, porque a gente já aplicava esse jogo nas comunidades, né? Nas nossas cidades, e a gente entendeu que faria todo sentido, né? Então, eu já tive o prazer de vir outras vezes também, e o impacto que a gente traz para o jovem, né? Até conectando com o comentário da Fernanda, a gente fala para eles em sala de aula, gente, assim, a gente sabe que vocês têm vergonha de fazer uma série de perguntas para os pais, para os professores. Eu e o Igor estamos aqui hoje para vocês fazerem as perguntas que fizer sentido, né? Então, essa conexão que a gente consegue criar com eles, né? Você está há quanto tempo apresentando esse projeto dentro dos Voluntários do Sertão? Você especificamente. Eu desde 2017. Isso. E eu desde 2018. Qual foi a diferença que vocês sentiram ao longo desse tempo todo? E conta um pouco da experiência de vocês todas as participações que vocês tiveram dentro do Voluntários do Sertão. É muito legal trazer essa pergunta, pensando assim, a minha primeira edição foi em 2018 em Santa Luz, e teve um fato muito marcante, que tinha um menino de uma das... Só um detalhe, acho que em Santa Luz vocês tiveram dificuldade para explicar por que os mosquitos não transmitem, né? Em Santa Luz... Nós tivemos ali um acidente natural, muita chuva, e eclodiram, acho que todos os ovos que tinham que eclodir. Exatamente. Os mosquitos. Foi complicado. A gente tinha que se alimentar
abanando o prato e comendo com a outra mão, né? Porque, então, tá ali era nuvem, né? Era nuvem. Foi complicado, mas tirando essa parte das moscas e mosquitos da cidade, teve um fato muito importante que aconteceu lá comigo, especificamente, que um dos meninos ele ficou muito ligado à minha pessoa. E ele foi na primeira turma de um dia no colégio, um dia que nós tínhamos em torno de 4 turmas no colégio, de manhã e de tarde, e esse menino voltou em todas as outras turmas para repetir o jogo. Depois ele pegou meu contato, ficou entrando em contato comigo várias vezes e fazendo várias perguntas, e ele não sabia absolutamente nada sobre relação sexual, sobre doenças, nada. Um menino de uns 16 anos. Então, assim, de 2018 para cá, a gente amadurece junto, com cada aplicação de jogo, com cada turma que a gente conversa. Ontem nós tivemos uma experiência, né, Miriam? Foi a maior turma que eu já apliquei. Nós tínhamos quantos alunos ontem? 49 alunos numa mesma turma, dividido em 10 grupos. E eles conversam muito, eles trazem muitas piadas entre eles. Então, assim, a gente vai... Exatamente. Mas é um amadurecimento pessoal, né? Faz bem para eles, mas faz muito bem para nós também. Essa situação de vocês, essa questão de sempre tratar um público semelhante, né? Vocês perceberam também uma mudança em público? Eu percebi mudança no público por conta das discussões que eles trazem, né? Eu acho que hoje as coisas, eles conseguem falar um pouco mais, né, de relações um pouco mais abertos, né, do que há alguns anos, né? Então, hoje uma menina fez uma pergunta pra gente que a gente, opa, peraí, o que é isso, né? Então, a gente nunca tinha ouvido falar naquilo, né? Mas tudo bem, rapidamente ali a gente buscou e deu a resposta certa para ela, né? Então, assim, o jovem hoje é muito diferente do jovem da minha geração, né? O que eu aprendi na escola, né, é muito, assim, se fosse falar desse assunto na idade que eles têm na escola que eu estudava, eu acho que não seria muito bem recebido, né? Então, a gente também tem que estar sempre se atualizando para estar com esses grupos, né, conectados ali. Hoje, no Grupo Fleury, eu trabalho com jovens também, né, com os programas de aprendiz, estágio e trainee, né, e cada ano vai chegando uma turma diferente. Você tem que, né, se rejuvenescer também para estar lá, né? Então, acho que esse ponto é bem importante. E o legal de tudo isso também, né, que apesar da gente trabalhar numa empresa de saúde, as nossas formações não são em saúde. Então, assim, eu sempre quis vir para o Voluntários do Sertão, né? Eu falava, gente, como que eu vou conseguir ir lá, né? E eu não encontrava uma conexão para isso, até que começamos a fazer o jogo. Eu falei, poxa, é uma oportunidade. Isso. Para eu estar lá também e trazer o meu conhecimento. Eu sou formada em comunicação, já trabalhei na área de educação, trabalho com jovens. Nossa, e conectou tudo de fato, né, para estar aqui. Bom, gente, olha, a gente está chegando aqui ao final do nosso podcast, passa rápido, né? E eu quero que mais uma perguntinha de cada uma das nossas pessoas também. Vou fazer uma rapidinha, uma conclusão para vocês, então. Então, eu já vou terminando aqui e vou deixar para eles concluírem, dizendo para vocês, se vocês gostaram desse conteúdo, olha, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, não deixe de deixar o seu curtidinha. E olha, ativa a notificação no sininho, tá? Contato de todo mundo vai estar na descrição do vídeo. Se você quer conhecer um pouquinho mais do Grupo Fleury, do Conecta, também vai estar aqui a descrição do vídeo para que você possa conhecer. Então, eu vou passar a palavra para eles, a gente fazer as perguntas finais e vocês fazerem a conclusão. E nossa última, Fernanda fecha. Então, a Fernanda levantou a bola. Como os pais podem discutir em casa essas questões relacionadas ao jogo? Porque não é tão fácil para o pai ou para a mãe abordarem o filho e, de uma forma temática, dizerem assim, vamos falar sobre pílula? Isso não funciona. A coisa tem que ser estratégica e muito sensível. Então, essa é a pergunta que eu deixo para vocês e eu faço a bola para a Fernanda. Sabe que, pensando nesse tipo de pergunta, você trouxe a figura dos pais. Eu traria a figura do professor. A gente foi abordado por algumas professoras hoje na escola que nos trouxeram que têm dificuldade de abordar o assunto com os jovens dentro da escola. Então, assim, nós nos colocamos à disposição para capacitar os professores aqui do município com esse jogo e deixar o jogo aqui na cidade, para que eles possam incluir isso no currículo escolar dos próximos anos e disseminar para as demais turmas também. Nossa, é incrível. Eu queria aproveitar esse espaço final aqui no nosso podcast para falar o seguinte, de acordo com o que vocês falaram, a nossa sociedade, e principalmente os jovens, a gente vive um paradoxo, porque também tem a questão de grandes centros, né, os alunos terem mais acesso à informação, sendo que vai caminhando para o interior, essa informação ela fica não tão disseminada.
E a gente tem que combater, eu acho que essa questão da sexualidade, das questões de gênero, ela é sobretudo uma questão de humanidade, né? Não só de saúde que vocês tratam, né? Abordando a questão das DSTs, etc. Mas também a questão da dignidade da pessoa humana, que é um dos objetivos do Voluntários do Sertão. Então, eu acho que, assim, que é bom a gente salientar para a gente combater cada vez mais a desinformação, né? Essa questão da necessidade, porque às vezes a gente vive numa sociedade repleta de informação e a gente acha, mas os jovens eles estão cansados de saber, eu não preciso tratar isso na minha escola, eu não preciso tratar disso com meu filho, porque ele abre lá a internet, ele pesquisa e tem tudo, e não é bem assim. Vocês são a prova disso, que às vezes um aluno totalmente, né, engajado nas redes sociais, descolado, ele tem dúvidas básicas de sexualidade, né? E é muito importante ter esse tipo de informação. Então, eu peço assim que as pessoas que estão vendo incentive a participação dos seus filhos nesses jogos no Fleury, como nesses cursos da escola, nas matérias. Converse com o seu filho sobre isso, né? Mais alguma coisa? Vocês vão falar melhor do que eu. Eu acho que a orientação, a educação é a base de tudo, né? Então, de fato, os pais, os professores, né, ajudarem nessa disseminação da informação, né? Então, acho que isso que o Igor trouxe é super importante, né? A primeira vez que a gente vem no Voluntários e deixa o jogo aqui, a gente vai capacitar os professores, né? E deixamos também nosso canal aberto para caso eles tenham alguma dúvida sobre a aplicação do jogo, para eles continuarem, né? Então, assim, todo ano vai ter o 7º ano, todo ano vai ter o 8º ano. Então, assim, isso aqui pode impactar um número muito maior de pessoas do que a gente vai conseguir impactar nesses dias, né? Então, com certeza. E trazendo um pouquinho do resultado da experiência, que é aplicar o jogo, no final de cada rodada a gente aplica neles um checklist, um questionário de... Como é que é o nome mesmo? Avaliação de reação. Uma avaliação de reação. E a última pergunta do questionário, eu trouxe aqui, ela fala assim, ó. Após jogar o Conecta Saúde, sua maior lição aprendida foi... Aí eu deixei o primeiro aqui. Aprendi a me prevenir mais, aprendi como é a doença do HIV e como ela é transmitida. Então, assim, a gente não sai sem perguntar para eles o que eles aprenderam. A gente busca sempre saber, até porque, às vezes, na pergunta a gente tem um outro ponto que a gente vai aproveitar e usar na próxima, né? Muito bom. Gente, quero agradecer a presença de vocês, Igor, Miriam, Fernanda, Borda, encerrando aqui mais um podcast e convidando você para acompanhar o nosso próximo episódio. Boa.